Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a vitamina B12, uma vitamina que é super importante no nosso organismo. Vou te falar mais para que ela serve, né? Para que ela é importante. Quais são as pessoas que estão com mais risco de terem deficiência da B12? E também vou falar para vocês principais fontes sobre suplementação. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita e curte o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre a vitamina B12. Muitas pessoas que são vegetarianas, estritas, que são veganas, se preocupam com B12, com toda razão, vou falar mais sobre isso, mas também existem outras populações que deveriam se preocupar. Eu vou te falar mais sobre isso aqui no vídeo. Me conta se você dosa sua B12 normalmente, se você já teve algum problema com relação à deficiência de B12, o que você fez para reverter isso. Eu vou adorar ver seu comentário, dá a curtida no vídeo, tá? Que eu vou saber que você gosta desse assunto e faço mais vídeos assim pra você. Inclusive, é legal falar que muitas pessoas têm uma deficiência subclínica de B12 e não sabem. Então, às vezes, a pessoa não tá de fato, assim, com muitos sintomas de deficiência de B12, mas tá naquele limite inferior dela. Então, rapidamente, isso pode começar a acontecer com você e acaba sendo cada vez mais comum essa deficiência de B12 no dia a dia, porque a alimentação das pessoas está cada vez mais repetitiva, mais monótona, com menos nutrientes mesmo, né? Com menos variedade alimentar. Então é muito importante falar mais de vitaminas e minerais para nossa saúde do dia a dia. Quando a gente não consome a quantidade de vitamina B12 que a gente deveria no dia a dia, ou a gente tem algum problema com relação à absorção dela, eu vou te falar mais sobre isso, algumas questões de saúde podem acontecer, podem aparecer. Eu até tenho um vídeo falando mais aqui dos benefícios da B12, mas eu vou relembrar para você que a vitamina B12 está muito relacionada na síntese correta de hemoglobina. Então, se você tem carência na produção, na ingestão de B12, desculpa, na absorção dela, você pode desenvolver a anemia megaloblástica. A gente tem vários tipos de anemia diferentes e a megaloblástica está relacionada ao tamanho, à função dessa hemoglobina mesmo, que é muito importante para carregar oxigênio, nutrientes no nosso organismo. Então eu tenho um vídeo falando mais sobre essa anemia megaloblástica, uma playlist falando de anemia, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A carência dela também pode levar a problemas relacionados à osteoporose, problemas na densidade óssea, que é principalmente muito importante em quem é vegano e mais idoso. Além disso, ela pode levar problemas relacionados à degeneração macular precoce, ou seja, problemas de visão mais precocemente. Pode estar relacionada a problemas da parte emocional mesmo, da parte psiquiátrica. Então, estudos já verificaram que pessoas carentes de vitamina B12 têm maior predisposição a terem depressão, terem ansiedade, pior controle dessas emoções. E isso está relacionado realmente à produção de neurotransmissores, porque a B12 está relacionada, inclusive, na produção da serotonina do nosso corpo. Então, ela é uma vitamina muito, muito importante. Outra questão muito, muito importante é que a vitamina B12 está intimamente relacionada à concentração de homocisteína no nosso organismo. Quanto mais vitamina B12 você tem, menor é a homocisteína, e quanto mais deficiente você é de vitamina B12, maior a proporção de homocisteína que você tem. E a homocisteína em excesso está relacionada a problemas cardíacos, problemas cardiológicos, circulação, pressão, infarto, síndrome metabólica. Então é muito importante manter a homocisteína baixa. E consumindo boas fontes de B12, você com certeza vai ter uma ajuda nesse sentido também. Então, quem são as pessoas que devem se preocupar com a quantidade de B12 no organismo? É muito importante que, se você tá nessas categorias que eu vou falar, você dose periodicamente como anda a sua B12. Primeiro grupo que a gente sempre pensa em tomar mais cuidado, prestar atenção, são os veganos, os vegetarianos e estritos, porque a gente sabe que a maioria das fontes de B12 naturalmente encontradas na alimentação são animais. Então, quando você retira a proteína animal de uma forma completa, né, totalmente da sua alimentação, você também vai estar tirando ótimas fontes de vitamina B12 e em pessoas que não se preocupam com a suplementação ou até mesmo em alimentos que são naturalmente fortificados, isso pode ser uma questão importante. Existem outras pessoas também que estão mais predispostas a terem carência de vitamina B12, como no caso dos idosos,
como no caso das pessoas que têm diabetes e usam metformina, porque a metformina pode prejudicar a absorção da vitamina B12 lá no seu intestino. Pessoas que têm problemas inflamatórios intestinais, então, quem tem doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, alguma outra doença inflamatória intestinal associada, tem uma dificuldade de absorção de vitaminas, área absortiva menor, e pode ter uma carência de B12 também. Pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica podem ter carência de B12 pelo mesmo sentido, pela mesma lógica, né? Porque muitas das cirurgias bariátricas atualmente são feitas com diminuição do volume do estômago e ressecção intestinal. Então, a área absortiva do intestino delgado, onde você vai ter absorção primordial da B12, pode diminuir e com isso pode vir a carência dela também. A vitamina B12 também pode ter a sua absorção prejudicada se você costuma utilizar aqueles inibidores de prótons, alguns tipos de remédios para combater a azia ou refluxo, de forma crônica e indiscriminada. Então, é o que eu falo, esses remédios sempre devem ser usados com indicação médica, com começo, meio e fim. Tem gente, principalmente pessoas mais idosas, que já tem mais dificuldade de digestão, sofrem mais com gastrite, com refluxo, e tomam muito por conta própria esses remédios a médio e longo prazo, sem acompanhamento. Isso pode prejudicar a sua absorção de B12, pode botar você num grupo de risco para ser deficiente de B12, sim. Além disso, com o passar da idade, as pessoas mais idosas costumam ter uma diminuição da quantidade de ácido clorídrico no estômago, de formas naturais mesmo, não está relacionado necessariamente com esse uso de remédio, né, como eu falei. Então, a diminuição do ácido clorídrico pode prejudicar a absorção da B12. Então, é muito importante, se você é idoso, que você também faça um acompanhamento regular e veja como estão os níveis de vitamina B12 no seu organismo. Quando a gente pensa, então, em vitamina B12, a gente pensa sempre, normalmente, em fontes dela, fontes animais. Então, apesar da carne, do fígado, das vísceras, dos ovos serem ótimas fontes de vitamina B12, e normalmente a quantidade de vitamina B12 delas sejam altíssimas mesmo, o fígado bovino, o fígado de galinha, tem uma quantidade super grande de B12, é interessante ressaltar que a vitamina B12 também está nos produtos lácteos e que estudos já verificaram que a biodisponibilidade, a facilidade de absorção através dos produtos lácteos é até maior do que desses alimentos de carne, né? Então, se você não é um vegetariano estrito, se você consome leite, iogurte, queijo, você já pode ficar mais tranquilo. E se você consome ovos também, né? Porque tem muitos vegetarianos que consomem. Você já pode ficar mais tranquilo que você já vai ter mais possibilidade de ter boas fontes de B12 e com uma biodisponibilidade muito boa dela também. No caso das pessoas que são vegetarianas estritas, que são veganas, a gente tem que ter um cuidado redobrado e tentar acrescentar B12 através de alimentação com alimentos fortificados. Existem alguns cereais matinais que são ricos em vitamina B12, são fortificados com vitamina B12, então é muito importante você olhar no rótulo, se você se preocupa com isso, algumas granolas, alguns desses sucrilhos cereais. Busca sempre um de boa qualidade, bastante rico em fibra e sem açúcar, né? Para você não estar conseguindo um nutriente que você precisa, mas prejudicando a sua alimentação. Então, sempre aquele equilíbrio que a gente fala. Eu até tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre cereais matinais, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Uma outra opção pode ser você usar a levedura nutricional fortificada. Cada vez mais é utilizada a levedura nutricional, né, para pessoas que são veganas, e muitas leveduras hoje em dia são fortificadas com B12 justamente para tentar suprir um pouco essa falta, né, essa carência de alimentos vegetais ricos em B12, então pode ser uma boa opção para você também. Vale a pena ressaltar que os peixes também são boas fontes de vitamina B12. Normalmente os peixes gordos têm uma concentração maior, então a sardinha, o atum, o salmão, o arenque são boas fontes de B12 para você acrescentar no seu dia a dia, além de terem uma gordura ultra saudável, anti-inflamatória, que é super importante para a saúde. Já falei aqui en passant, mas os ovos também são uma ótima fonte de B12, então normalmente se você consegue acrescentar 2 a 3 ovos por dia na sua alimentação, você consegue já ter uma quantidade significativa de B12 para o seu dia a dia. A gente não consegue atingir toda a necessidade só com 2 ou 3 ovos, mas, né, considerando que você vai ter uma alimentação variada, pode ser uma boa de acrescentar no seu dia a dia também. Outra dica importante, se você é vegano, é olhar nos leites vegetais que você já compra, se eles são fortificados com B12. Existem alguns que já são hoje em dia leite de amêndoas, leite de aveia, leite de soja, que já tem uma suplementação, né? Uma fortificação com a B12 ali, e pode ser uma boa fonte para você também. Agora, com relação a quem deve suplementar com vitamina B12, são basicamente as pessoas que eu falei antes, né?
que você normalmente dosa e vê que tem alguma carência. A gente normalmente suplementa quando verifica que está no limite inferior da vitamina ou já está com algum tipo de deficiência, ou até mesmo, né, no caso de uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, normalmente já é indicado de cara que a pessoa faça a suplementação. No caso de uma pessoa que já teve ressecção intestinal, no caso dos veganos e vegetarianos, algumas grávidas podem ter deficiência de B12 por terem as necessidades aumentadas. Então, é sempre importante verificar com seu nutricionista ou seu médico na sua cidade se você deve ou não suplementar. No caso específico de algumas pessoas que têm dificuldade absortiva, no caso de quem tem problema intestinal, cirurgia bariátrica, enfim, talvez seja interessante fazer a suplementação por injeção intramuscular, porque você vai garantir que, de fato, né, ela vai estar mais disponível e mais facilmente utilizável pelo seu organismo, já que a via digestiva não está tão apta a absorver a vitamina, né? E por isso que você está com deficiência, talvez a injeção intramuscular seja mais interessante para você. Mas, de qualquer forma, isso sempre tem que ser avaliado com o nutricionista ou com o médico, e deve sempre ser avaliado também a dose, porque a dose pode ser muito individual. Algumas pessoas falam de 1.000 a 2.000 microgramas por semana, mas assim, a literatura também pode sugerir que se você está fazendo só uma leve suplementação, você faça 10 microgramas por dia. Então, isso vai sempre depender do seu estado de vida, do seu estado fisiológico, se você está grávida, amamentando ou não está, da sua alimentação, do restante da alimentação do dia a dia, condições de saúde associadas. Então, por isso que eu falo que é sempre importante você falar com um profissional da sua cidade que te conhece pessoalmente para te ajudar melhor com relação à sua suplementação. Vale a pena ressaltar que nem sempre a carência de vitamina B12 está relacionada só a essas questões que eu falei. Existe uma condição de saúde chamada anemia perniciosa, em que você tem uma dificuldade na produção do fator intrínseco que vai fazer com que você, de fato, consiga fazer com que a vitamina B12 que você come seja, de fato, metabolizada e absorvida. Tem pessoas que têm uma deficiência com relação a isso, tem pessoas que adquirem isso com a idade, né, principalmente pessoas mais idosas. E nesse caso, a suplementação ideal mesmo é, como eu falei, via intramuscular, injeção, porque aí você não precisa dessa absorção num nível intestinal para garantir, né, a ingestão e a disponibilidade do nutriente. Então, também é um outro ponto importante para você conversar com o seu médico e verificar se seria essa a sua questão ou não. Lembra que eu tenho aqui no canal outros vídeos falando de outras vitaminas do complexo B. Tem um vídeo falando dos sintomas de deficiência dessas vitaminas e uma playlist falando mais sobre vitaminas e minerais. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta então se você se preocupa com a B12, se você faz uso de suplementação. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.